Primeiro eu queria agradecer a Cláudia por ter aceitado aí o convite, prontamente aceitou, né? Então a Cláudia, para quem não conhece, ela é egressa aqui da UFSC, ela fez graduação em farmácia aqui, inclusive a gente foi contemporâneo, né? A gente chegou a se encontrar, eu nem sei se a Cláudia lembra, mas acho que no estágio no HU, eu estava fazendo estágio na sétima fase, a Cláudia estava na fase, então a gente se conheceu nessa época, ela fez farmácia aqui, depois fez mestrado na biotecnologia e doutorado na neurociência, com o professor Roger Valls como orientador, e o Rui, inclusive, que é o coordenador do nosso programa, foi o orientador da Cláudia. Acho que depois passou mais um tempo aqui como pós-doc, acho que foi isso, né, Cláudia? Uhum. E hoje a Cláudia é professora no departamento de biotecnologia e ciências, deixa eu olhar aqui para não me enganar, no departamento de biotecnologia farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenador do programa de ciências farmacêuticas, atua também no programa de ciências morfológicas e tem trabalhado aí com um assunto bem interessante, que inclusive acho que envolve um pouco de sepse, né? Então, embora eu acho que um aspecto mais cognitivo, como a gente vai ver aí, mas eu acho que são dados, eu acho que bem interessantes. Então, obrigado, Cláudia, por ter aceito. Tá? A gente está inaugurando hoje aqui o Zoom, então, inaugurando com o seu seminário. Inclusive, a gente depois, já agora passando a informação para os demais professores aqui, a gente organizou um passo a passo aí para depois todos os professores poderem usar o Zoom e fazer em defesas, em outras atividades aí. Hoje até a Fernanda, que vai ter a professora Fernanda, que vai ter uma defesa, está fazendo um teste, a gente vai fazer, e até durante o teste dela a gente já detectou um problema, porque a hora que caiu ali, Cláudia, foi porque eu acho que ela fez o login no momento que a gente já estava aqui na sala, e obviamente a gente caiu, então é um cuidado que a gente vai ter que ter depois na hora de fazer esses agendamentos aí. Se a pessoa for agendar enquanto alguém estiver fazendo uma atividade, ele vai interferir. Mas era isso, Cláudia. A palavra é sua. Novamente, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com meus professores da graduação, né? Lembro bem do Pádua nessa iniciativa, nesse movimento diferente, né? Lá, né? Há um tempão atrás. E Daniel, eu me lembro sempre de ti, uma pessoa muito querida, né? A gente conviveu pouco, mas o que a gente conviveu foi sempre bem agradável. Te agradeço muito o convite, de ver as pessoas aqui, o Rui, inclusive, que, como tu falou, foi um co-orientador, mas com certeza um co-orientador com papel de orientador, né? Então, aprendi muito com o Rui até hoje. Quando eu tenho algum problema, eu encho o saco dele, né? Tentando me ajudar aí na resposta revisor. Então, o Rui é sempre solicitado. Então, o prazer está aqui, né? Eu tenho um amor muito grande pela UFSC, como o Daniel falou, toda a minha formação foi aqui. E vamos lá, então. Eu vou mostrar os resultados aqui da UFRJ. Eu foquei mais nos resultados do meu laboratório, né, que eu coordenei. Então, eu cheguei em 2010 na UFRJ, e quando eu cheguei, né, como todo mundo chega, não tinha laboratório, e daí eu fui trabalhar, saí batendo nas portas, né, bati na porta do Sérgio Ferreira e fiquei por lá um tempo até que meu laboratório ficasse pronto e eu conseguisse ter uma estrutura melhor. Então, hoje em dia, a gente tem uma estrutura melhor, né? Depois os amigos foram para lá, eu fui chamando eles para fazer o concurso. Então, foi o Robson, a Gisele, primeiro a Gisele, depois o Robson, e já estava lá no laboratório do Sérgio a Júlia Clark, que veio lá do professor esquerdo, Martim Camarota, e então a gente formou aí o núcleo de neurociências da Faculdade de Farmácia. Todos somos professores da Faculdade de Farmácia, trabalhamos com coisas que se tangenciam, né? Mas cada um tem uma linha de pesquisa individual, mas a gente trabalha junto, né? Falar aí do fomento, né? A FAPERJ aqui, ela realmente faz a diferença para a gente começar, né? Então, é bom estar no Rio de Janeiro, nessa época que a FAPERJ tá boa, né? Passou uma fase difícil, 2014, 2015, mas depois do regime lá de recuperação, daquele acordo de recuperação fiscal, a FAPERJ voltou a fomentar, né, e
tirando a FAPESP, ela é uma das FAPs que mais tem empregado recurso na ciência, né? Uma das FAPs com um pagamento maior. Eu gostaria de ressaltar aqui, né, uma coisa que foi bem importante, que foi participar do NCT do professor Calixto. Então, o professor Calixto, com o NCT do professor Calixto, a gente conseguiu dar uma alavancada, que a gente participa, né, uma alavancada muito boa no laboratório e nas linhas de pesquisa. A gente também tem financiamento do Instituto DOR, mas eu coloquei aí pequenininho, né, porque é uma parte muito pequena do financiamento, né, mais a FAPERJ e esse auxílio do CNPq via INCT. Bem, então, eu comecei contando as histórias que deram mais certo, né? Eu também me aventurei a trabalhar com Parkinson, assim, quando eu cheguei numa linha mais individual, mas é um projeto que não andou muito. A gente tem até um artigo, mas ele, não sei o que acontece. Tem uns projetos que andam melhor e outros que andam pior. E uma das coisas que eu pensei, depois que fiz alguns, que trabalhei lá no Sérgio, queria me distanciar um pouco de Alzheimer, né, para ter uma linha independente, porque se a gente continua trabalhando sempre com a mesma coisa, fica meio misturado, né? E eu sempre tive muita curiosidade em relação a isso, né? A estudar o prejuízo cognitivo tardio, né, na sepse. Então, o professor Jamil e o Daniel trabalham com isso há muito tempo, né? O meu interesse não é naquela fase aguda da sepse, né, que é bem complexa, eu nem teria formação para estudar aquilo ali, é a parte aguda, né, mas a minha ideia sempre foi pegar lá o animal que se recuperou completamente da sepse e ver o que estava acontecendo no sistema nervoso central e que poderia explicar esse prejuízo cognitivo, né. Então, só uma informação, não vou ficar batendo nisso, porque eu imagino que seja de conhecimento do grupo, né, mas a sepse, ela comete um número enorme de pessoas, né, e há um tempo atrás, a maioria desses indivíduos, ele não resistia e morria, né, do quadro, e uma parcela menor do que a metade, né, o professor Jamil deve saber bem as estatísticas, sobrevivia e tinha várias comorbidades, né. Então, hoje em dia, sobrevive bem mais pacientes por conta do avanço aí na terapia intensiva, enfim. A gente vê, então, com mais intensidade essas comorbidades, né? Então, o prejuízo cognitivo é uma delas, é bem variável nos sobreviventes, então, uma parte tem prejuízo cognitivo que vai ser persistente, outra parte tem um prejuízo cognitivo que vai ser revertido, e tem toda uma questão hoje em dia dessa maior susceptibilidade desses pacientes para ter doenças neurodegenerativas, e uma delas, né, uma delas o Alzheimer. Então, os pacientes com sepse, então, eles têm um risco bem maior de morrer por qualquer outra coisa do que os pacientes que não tiveram sepse, né? Então, para ver que é uma questão sistêmica, não é uma doença específica, né? Tem toda a questão da imunossupressão, depois eu vou falar um pouquinho, no contexto do cérebro. E uma informação que eu sempre acho curiosa, né, que os pacientes que sobrevivem de sepse, eles têm mais risco de ter estresse pós-traumático, né, transtorno de estresse pós-traumático, do que pacientes, por exemplo, que sofrem estupros, né? Então, é uma questão muito delicada, que tem um componente biológico, além daquele componente da UTI, né, do paciente ter passado, mas, então, o cérebro desses sobreviventes de sepse é algo muito rico para se estudar. Então, foi aí que a gente começou, né? Então, padronizamos esse modelo de sepse no laboratório. Quem ajudou muito foi a Cláudia Benjamin, na verdade, foi fundamental, né, a participação dela, e que eu não entendia nada desse modelo, é um modelo realmente difícil. A gente optou pelo modelo de CLP, né, que faz ali uma ligadura e uma perfuração do seco e vai translocando aquelas fezes para a cavidade abdominal de uma maneira lenta, e o animal, então, faz um quadro de sepse. A gente trata com antibiótico, e, então, cerca de
Metade deles sobrevivem, 50% sobrevivem, às vezes um pouquinho diferente, com uma variação aí de 10 para cima, 10 para baixo, né? E a gente, então, estuda esses sobreviventes. O Dalpisol, aí de Santa Catarina, já tinha mostrado, né, um paper que é muito citado, essa persistência de prejuízo cognitivo, mas ele tinha visto uma fase mais recente, né? Então, ele fazia o CLP e via lá em 10 dias. Quando o animal ainda tem problema de locomoção, ele foi bem inteligente, usou um teste que não, né, o teste de medo condicionado, então não dependia da locomoção, mas a gente, então, resolveu esperar o animal se recuperar completamente. Então, a gente foi fazendo lá o open field e viu que em 30 dias ele recuperava completamente a exploração, né? Então, ele explorava igualmente. E daí a gente viu pelo teste de reconhecimento de objeto, né, que eu aprendi aí com o Rui, que os animais falso-operados 30 dias aprendiam e os animais submetidos ao CLP 30 dias não aprendiam. E que isso era revertido em 45 dias. É um modelo que eu acredito ser translacional para o sentido do sistema nervoso central, porque muitos pacientes, como eu falei, eles têm um prejuízo que depois é revertido, né? O que a gente foi estudar nesse artigo aqui, que eu vou falar por cima, eu vou tentar focar mais no artigo mais recente. A gente viu que, assim como no Alzheimer, na sepse, nesse sobrevivente de sepse, existe uma alteração da sinalização por insulina no cérebro, né? Então, isso já é bem demonstrado nos quadros de Alzheimer, já é algo consolidado, né? Então, a gente viu que as vias de sinalização proteínas envolvidas na via de sinalização por insulina, elas estavam prejudicadas, ou seja, a via de sinalização por insulina estava diminuída nesses animais que sobrevivem de sepse. A gente também achou aí um aumento sutil, né, mas achou de fosforilação da proteína tal, nesse tempo aqui de 30 dias. Depois, um artigo de um pessoal do Rio Grande do Sul mostrou isso e sedimentou essa informação aqui com mais de uma metodologia. A gente tratou com liraglutida, que é um fármaco que ativa a via de sinalização por insulina e viu que revertia o comportamento de perda de memória, e também com um outro fármaco que age na GSK3-beta, que também melhora a via de sinalização por insulina e também viu que revertia. Então, essa é a história desse artigo lá publicado em 2018. Bem, o professor Jamil e o Daniel sabem mais disso, né? Mas essa seria um modelo clássico, né? Que já está ultrapassado, né? Da sepse, que o que eles diziam é que acontecia um quadro hiperinflamatório e depois uma imunossupressão, né? Que é verdade, né? Então, os pacientes são mais susceptíveis a infecções secundárias e isso pode ser uma causa de morte nos pacientes com sepse, que sobrevivem de sepse, mas, atualmente, esse modelo foi revisado, né? Então, o que se sabe é que tem um mix de respostas pró e anti-inflamatórias e um mix de respostas pró e anti-inflamatórias com uma importante imunossupressão, de fato, né? E o que vem sendo estudado na periferia é essa questão do animal, do sistema imune ficar primado, né, como se fosse carimbado, para responder de uma maneira diferente a um segundo hit inflamatório, né, um segundo insulto inflamatório. E a gente vai olhar hoje um pouco melhor essa questão da microglia, né, porque a gente vai estar falando do sistema nervoso central. Bem, então a gente viu a mesma coisa que esse gráfico aqui, na verdade, ele é desse artigo ali, né, que 30 dias a gente já tinha visto e 45 dias reverte. Então, nesse artigo aqui, que eu vou mostrar agora, a gente trabalhou com esse tempo de 45 dias, quando os animais já tinham uma recuperação da função cognitiva. A gente viu que, deixa eu até ver se eu não botei, a gente viu que essa alteração cognitiva, ela também coincide com aumento de TNF e diminuição de CREB em 30 dias. Em 45 dias, a gente viu que reverte a função cognitiva foi revertida, né, a disfunção cognitiva, e o TNF voltou aos níveis basais e o CREB aos níveis basais. Bem, então,
a gente foi olhar a microglia, né? Que é essa grande célula, essa célula tão importante do sistema da neuroinflamação, né? Há um tempo atrás, essa questão o que é neuroinflamação? Existe neuroinflamação, ela pode ser conceituada como a inflamação, né? Com aqueles sinais clássicos de calor, rubor, edema e dor, né? Isso é uma questão, como conceituar a neuroinflamação, né? Hoje em dia a gente sabe, daí passou um tempo, né? O sistema imune é um sistema imunoprivilegiado, e daí sempre tinha aquela questão dos imunologistas, uma pena o Bafo que não está aqui, mas eu acho que ele já assistiu a minha palestra em algum outro lugar, falando de que o neurocientista olhava muito para a microglia, só olhava para a microglia, e isso é porque ele não entendia de sistema imune, de fato, não entende, né, de imunologia. A gente está tendo que aprender imunologia, né, para conseguir estudar o cérebro, porque não tem mais como estudar neurociência sem estudar neuroinflamação, né? Então, hoje em dia, esse termo, na verdade, não existe na literatura, mas eu tenho pensado sobre isso. Eu acho que o sistema nervoso central, ele não é imunoprivilegiado no sentido sempre positivo, né? Mas eu acho que ele é imunodiferenciado, ele reage diferente a insultos e a inflamação é diferente, né? Então, por que não é imunoprivilegiado? Porque ele não está mais protegido, ele pode estar mais protegido de patógenos, né? Porque tem a barreira hematocefálica, de substâncias tóxicas periféricas que não conseguem passar a barreira hematocefálica, mas, na verdade, ele não é um órgão imunoprivilegiado, porque a inflamação ela pode ser muito mais intensa depois que, em função dos gatilhos, né, por conta dessa resposta imunodiferenciada. Então, a microglia, de fato, ela não é só um macrófago residente no sistema nervoso central, né? Ela é uma célula, ela é a célula central da neuroinflamação, até que provem o contrário. E a gente tem, eu acredito nisso, porque tem muito mais microglia do que célula, do que linfócito, por exemplo, no sistema nervoso central, né? Os linfócitos sempre mais concentrados na região perivascular, e ela parece ter funções completamente, muito além daquilo que o macrófago residente de outros tecidos faria. A gente vai ver isso nos próximos anos, porque isso tem sido intensamente estudado de uma maneira geral. Então, o que a gente viu aqui na sepse? Que não existe uma alteração do número de células, de células, na verdade, são células fagocíticas, né? Porque a gente não pode dizer que são microglias e não só, e o conjunto IBA, ele marca tanto a célula infiltrante, né, quanto a célula residente. E não existe uma alteração de quantidade de célula, nem de imunorreatividade, né? Apesar de ter uma tendênciazinha, quer dizer, nem sei se é tendência, não sei qual é o P aqui, mas fica dois grupos aqui, né? Um grupo mais para baixo, mais para cima. Mas a gente viu que no grupo CLP, deixa eu falar primeiro o modelo experimental, né? O que a gente fez? A gente já tinha visto no paper anterior que os oligômeros de beta, que são as principais toxinas que estão presentes no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer, na verdade, são as toxinas envolvidas com a perda sináptica, num camundongo, né, não manipulado, né, naive, a gente injeta 10 picomol de oligômeros de beta e tem um prejuízo de memória. E a gente fez essa curvinha ali e a gente viu que 1 picomol, em outro artigo, não tem efeito nenhum nesse camundongo. Então, a ideia foi pegar os 45 dias da sepse, onde não tem mais prejuízo de memória, e injetar uma quantidade que eu vou chamar de subtóxica, na verdade, pode ser tóxica, né? Para esse animal ela é tóxica, mas subtóxica para um animal não manipulado, que é 1 picomol. E a gente viu que perde a memória, né? Então, essa quantidade pequena induz um prejuízo de memória no animal que sobrevive do quadro de sepse, que sobrevive do CLP 45 dias depois. Então, a gente tentar explicar esse fenômeno, né? Então, eu acho que passa por aqui, né? Um HIT, o animal tem uma alteração, né? Existe uma alteração aqui, e um segundo HIT ele responde de maneira diferente. Então, ele está mais suscetível a toxicidade induzida pelos oligômeros do peptídeo beta-amiloide. E a gente viu que não tem a ver com a quantidade de microglia, nem com a imunorreatividade, mas sim com uma alteração, no momento em que ele recebe esse 1 picomol, com a alteração da morfologia,
que está relacionada, né, com... então, a morfologia, ela pode te mostrar um perfil mais ativado dessa microglia. Então, essa alteração morfológica demonstrando um perfil mais ativado. Bem, então, essa questão do prime microglial, ela já vem sendo estudada em outras doenças, e o principal marcador molecular disso seria níveis aumentados de L1-beta, quando submetido a um segundo insulto, e também tem descrito alterações metabólicas dessa célula, então, sem submeter um segundo insulto, então, nesse grupo aqui, CLP mais veículo, se eu conseguisse estudar single cell aqui, a microglia, eu veria uma alteração metabólica dessa célula. O que a gente viu aqui? A gente viu que, de fato, com o picomol existe um aumento de L1-beta, a gente viu por PCR, eu sei que tem várias limitações, o ideal seria ver por ELISA, né? A gente viu um aumento de L6, aumento de interferon, gama, e nesses dois grupos aqui submetidos ao CLP, tanto veículo como a beta, existe, então, um aumento de P2X7, que também está envolvido com a liberação de L1-beta. Bem, então a gente viu aqui que os animais que sobrevivem dos quadros de sepsis, lá 45 dias, eles são mais suscetíveis à toxicidade induzida pelo beta-amiloide, eles têm prejuízo de memória com uma quantidade pequena de oligômeros de diabetes injetado em CV, e eles têm e quando isso acontece, a gente tem uma alteração morfológica indicativa de ativação microglial e marcadores que sugerem essa ativação microglial. Bem, um artigo publicado em 2016, ele mostrou, né, na doença de Alzheimer, a questão do pruning sináptico, né? Então, isso vem sendo muito estudado, né? Então, para os alunos aí, um cérebro, então, em desenvolvimento, existe fagocitose de sinapse, né? Então, essa poda sináptica, pruning sináptico, ele é importante para o desenvolvimento. Então, doenças como autismo estão relacionadas com um déficit dessa poda sináptica. Então, a microglia no cérebro em desenvolvimento, ela faz fagocitose de sinapse. E isso é fisiológico, e num cérebro adulto, então, isso não aconteceria, ou aconteceria numa quantidade pequena, né? E em doenças neurodegenerativas, como no caso do Alzheimer, mostrado nesse artigo aqui, existiria um aumento dessa poda sináptica, então a microglia estaria fazendo o pruning sináptico, a fagocitose dessa sinapse. Isso já foi visto também em algumas outras condições. Então, o que a gente foi olhar nesse paper da sepse? A gente viu que a gente foi colocalizar por uma metodologia 3D, né? Com microscopia confocal, ver se a gente conseguia detectar a microglia fagocitando a sinapse, né? A gente viu que, então, o vermelhinho é o IBA, né? Marcador, na verdade, de célula fagocítica, não só microglia, como eu falei anteriormente, e a sinaptofisina, que é em verde, né? Então, no animal falso operado com veículo, a gente não vê, né? Amarelos, pontinhos amarelos, que seria a marcação de fagocitose, vê muito pouco no chã com a beta, com o picomol. No veículo, no que não recebeu a beta, submetido a sepse, também a gente vê muito pouco, e aqui no CLP mais a beta, então a gente vê uma quantidade maior de pontinhos amarelos, que significa a fagocitose das sinapses, por essas células fagocíticas que a gente acredita ser microglia. Então, aqui um aumento, né? E quando a gente usa uma aminociclina, que é um antibiótico que ele é utilizado como ferramenta para inibir a ativação microglial, a gente vê que a gente reverte esse prejuízo de memória induzido por um picomol de beta no cérebro desses camundongos que sobrevivem de sepsis. Mas a aminociclina, ela é uma ferramenta suja, né? Por quê? Porque primeiro é um antibiótico, age no microbiota. Depois ela não só diminui a ativação de microglia, como ela faz outras coisas no sistema imune de uma maneira geral, né? Além de ser um antibiótico, né? Então, essa coisa da microbiota intestinal, esse eixo gut-brain está sendo muito estudado, e uma das críticas do revisor, então, foi essa, né? Então, a gente foi atrás de uma outra metodologia, e a gente, conversando com os amigos aí da FRJ, o Pedro Coelho, que trabalha bastante com microglia, ele sugeriu essa substância, PLX 3397, que é um inibidor de
fator estimulador de colônia do tipo 1, desses receptores, né? Ele é usado, então, para depletar microglia. Então, nessa imagem aqui, à esquerda, é da literatura de 2015, mostrando essa ferramenta. Então, cada pontinho desse seria uma microglia, uma célula positiva para IBA1, que poderia ser microglia ou célula infiltrante. 21 dias depois de tratar por via oral com essa substância, eu tenho uma diminuição importante, né? O que se acredita é que esses pontinhos continuam marcando, seriam células infiltrantes, e daí, 21 dias depois de interromper esse tratamento, existe a microglia vai, o pouco que sobra iria se dividindo e repopulando o sistema nervoso central. Então, na verdade, aqui, infiltrante e um pouco de microglia. Então, lembrando, né, a microglia mesmo, ela vem de um outro folheto embrionário, né? A gente achava, uns anos atrás, que ela era um macrófago infiltrante e que, em algum momento infiltrado, se tornava residente, né? Então, não é. Ela é uma outra célula que compartilha marcadores comuns, né? Então, por isso, a gente sabe que tem funções comuns, né? Inclusive a fagocitose. Essa ferramenta aqui é utilizada por um tipo de tumor, nem me lembro mais qual, bem raro, da articulação, eu acho, da sinovia, e mostrando aí, né, como essas ferramentas que são desenvolvidas para tratamento de câncer esses medicamentos são ferramentas importantes para a gente estudar aqui a neuroinflamação. Então, a gente usou aqui esse resultado à direita do nosso artigo, a gente fez esse tratamento por 21 dias, nesses animais que são submetidos a CLP e recebem um picomol de oligômero de beta, e quando a gente não trata, a gente tem um número maior de célula positiva para IBA1, e quando a gente trata, a gente tem um número menor, e isso reverteu o prejuízo de memória induzido por esses oligômeros de beta-amiloide. Bem, então, assim acabou essa história aqui, né, nesse paper, então, de 2000 que a gente publicou em 2020, nem estou até perdida, acho que foi em 2020, não, 2021. E essa história aqui, eu vou falar muito pouco disso aqui, mas foi o que a gente começou depois e que acabou saindo antes, né? Para que estudar... por que a Cláudia começou a estudar o vírus da Zika no sistema nervoso central, né? Aquela coisa que o professor Jamil estava falando inicialmente, vamos fazer do limão a limonada, né? Então, naquela crise de financiamento ali de 2014, 2015, só tinha dinheiro para fazer isso, e se fez uma grande rede na FRJ, e como o vírus da Zika, ele acomete o sistema nervoso central, os virologistas, os bioquímicos que estudam vírus, eles precisaram de pessoas que estudavam neuro para conseguir compreender o efeito do vírus, né, e não só estudar o vírus em si, no sistema nervoso central. Então, eles chamaram, na verdade, bem não chamaram, né, existia essa rede e eu conversei com o Sérgio que a gente tinha que estudar isso, ele não queria muito, porque ele é bem focado em doença de Alzheimer, e daí eu e a Júlia, a gente insistiu, e ele procurou então a Andréa, que era a coordenadora da rede, e a gente começou a estudar isso aqui. Então, a Júlia, que eu mostrei lá na frente, ela coordenou então um trabalho que era o Zika durante o desenvolvimento, né, e a gente resolveu estudar mais essa questão do adulto, porque tinha muitos relatos no Rio de Janeiro, né, ainda não com artigos publicados, mas dessa questão do prejuízo de memória nesses pacientes adultos que se infectavam com Zika, né? A grande questão lá, naquela época, era a microcefalia, mas o que se falava na clínica ali no hospital universitário era que existia, de fato, um prejuízo de memória nos adultos, que depois foi publicado e confirmado. Então, aqui a gente usou a mesma metodologia que a gente tinha usado para o artigo da sepsis, então a gente viu que tem prejuízo de memória nesses camundongos infectados com Zika por via CV, que acontecia um aumento da fagocitose de microglia, e a gente viu que isso era mediado por proteínas do complemento, e que quando a gente usava anticorpos para bloquear essas proteínas do complemento, a gente via a reversão do prejuízo de memória. Vou falar um pouco mais dessas proteínas do complemento no contexto de um outro resultado mais à frente. Bem, hoje em dia a gente tem estudado, vou olhar só aqui o tempo, porque não quero passar muito,
Tenho estudado o chikungunya também, que está associado com poucos estudos publicados, mas com muitos relatos clínicos de prejuízo de memória, né? Uma doença que é caracterizada por sintomatologia fraca durante a infecção, mais uma dor na articulação intensa, e que persiste em alguns pacientes, em outros não persiste, que tem todo um contexto do sistema nervoso central. O Robson aí pode mostrar no próximo seminário aí da Farmaco esse estudo da dor, né, associada com a infecção pelo chikungunya. Bem, então aqui eu não vou mostrar os resultados com detalhe, mesmo porque eles ainda não estão publicados, mas a ideia é, apesar do chikungunya causar prejuízo de memória, ele é bem diferente do que o mecanismo é diferente do que acontece com Zika, né? Primeiro porque o chikungunya a gente injeta periférico e ele já induz um prejuízo de memória, diferente do Zika, que a gente tinha que injetar ICV, porque o camundongo não era tão suscetível, né, à infecção. Não é que não era tão suscetível, mas a passagem do Zika para o sistema nervoso central, ela acontecia em alguns casos, né, da clínica, e no camundongo isso acontecia muito pouco, a gente detectava pouca quantidade de vírus no cérebro quando ele já estava periférico. O chikungunya, o Robson começou a estudar aí a dor, e a gente viu que injetando no subcutâneo tinha prejuízo de memória, injetando na articulação tinha prejuízo de memória. E a explicação para isso parece ser uma localização mais perivascular desse vírus no sistema nervoso central de pacientes que já foi visto por parceiros nossos da clínica, e a gente tem tentado destrinchar isso mais nos camundongos, né? Então, é diferente também porque a resposta de interfero, ela está diminuída, isso já foi descrita na infecção por Zika, e ela está aumentada aqui na infecção pelo chikungunya. A gente ainda está confirmando os resultados iniciais, né? Mas uma coisa que é comum a essas duas situações é o aumento de C1q, que é essa proteína do complemento que faz ali um tag na sinapse para a microglia fagocitar a sinapse. Essa questão da ativação da via de interferon tipo 1 já foi demonstrada na doença de Alzheimer, e a gente está tentando confirmar, né, estudar essa questão na infecção induzida, no prejuízo de memória induzido pelo vírus chikungunya. Tá, vou passar aqui. E vou mostrar, assim, rapidinho os resultados mais iniciais iniciais não, a gente já está pensando em colocar isso na rua, né? Da questão da spike, do SARS, a mesma coisa aconteceu com Zika, aconteceu com o SARS, então muito financiamento, a FAPERJ abriu muitas linhas, e a gente, como já estudava vírus e sistema nervoso central, resolveu, né, aplicar nesses editais, e de fato deu uma boa melhorada no laboratório, então tem um financiamento grande, né, para estudar isso hoje em dia. Então, a gente não tem laboratório, a gente não tem biotério de biossegurança na FRJ ainda, né? Está finalizando agora, mas lá no ano passado, na época de começou o Covid, a gente não tinha. Então, a gente resolveu estudar com as ferramentas que a gente tinha, né? Que era a proteína spike, que foi produzida pela professora Leda, acho que eu botei ela aqui mais na frente. Ela, então, vocês já devem ter visto aí, né? Ela produziu essa proteína spike no laboratório dela, em grandes quantidades, e as pessoas na FRJ têm trabalhado com isso, né? Por enquanto, o biotério, então, quando o biotério ficar pronto, né? Muitas restrições, inclusive, para trabalhar em cultura celular, então, o único NB3 para a cultura do professor Amilcar, que ele disponibilizou de uma maneira, da maneira que podia, né? Mas que as pessoas que trabalharam com o vírus em si utilizaram a estrutura dele, e agora, então, a gente tem um prédio novo, que vai ter uma estrutura NB3, tanto para célula quanto para camundongo. Então, o Covid dispensa comentários, assim, todo mundo já deve saber que o que se sabe, né, é uma doença sistêmica, muitas manifestações, inclusive neurológicas. Então, tem um grupo grande de pacientes que tem uma alteração da persistência da cognição, que é independente lógico, os pacientes que têm Covid grave, que vão para UTI, eles geralmente têm sepse também, é uma ocorrência muito comum. Mas os que não têm sepsis, que têm um Covid moderado, leve, eles
eles têm muito prejuízo de memória. Então, a gente está trabalhando com esses pacientes e tentando mimetizar esses casos, né, nesse modelo de injeção de spike, que são os casos leves e moderados que cursam com prejuízo de memória. Mas como que o SARS-CoV pode promover essas alterações, né? Então, a ideia de usar spike foi para entender isso aí, né? Bem, a gente já estava fazendo alguns experimentos quando surgiu esse artigo aqui na Nature Neuroscience mostrando que a proteína spike, né, uma região específica, uma região da proteína spike, uma região grande da proteína spike, ela passa a barreira hematocefálica de camundongos. Então, é um artigo que não tem nenhum resultado de qual o efeito disso, mas ele demonstra por A mais B que passa, onde chega, para onde vai, enfim, e está aqui, né? Hipocampo, hipotálamo e vários outros locais do sistema nervoso central. Então, a nossa ideia é tentar acrescentar, né? Na verdade, a gente pensa em escrever uma carta aqui nesse paper, né? Mostrando que passa, né? Então, ele mostrou que passa, e a gente mostrando que, quando passa, o que causaria de efeito, né? Então, foi isso que a gente tentou fazer, né? Então, a gente viu já, a gente injeta tanto periférico quanto central, né? Então, aqui na injeção periférica, no animal black, a gente tem alteração de memória, né? Com indução de produção de anticorpo. Então, tem uma alteração de memória, só que ela é tardia, ali na fase aguda a gente não vê, então lá 45 dias depois é que a gente vê, quando a gente achava que nem ia ver mais, né? E daí a gente injetou no sistema nervoso ICV, no camundongo, e viu que tem um prejuízo de memória, né? Assim como acontece quando injeta periférico, vê que não tem um prejuízo de memória agudo, né, 7 dias depois da injeção, mas tem um prejuízo de memória tardio, né, quando os níveis quando já não tem mais anticorpo, né, então poderia ser um indício aí de que não depende de anticorpos. A gente viu que tem microgliose, não tem astrogliose, e a gente tentou ver por qual mecanismo a proteína spike estaria fazendo isso. Então, a gente estudou um pouco e viu na periferia o que ela fazia, e foi olhar para o Toll-like receptor do tipo 4, que é um que está alterado em outros tecidos, e viu que, de fato, não aumenta precocemente, que é quando não tem prejuízo de memória, mas aumenta tardiamente. O interferon gama acontece a mesma coisa, TNF a mesma coisa, a gente ainda está confirmando esses resultados aqui, aumentando o N, mas já tem indícios de fato aumenta. E uma coisa que acontece tanto precoce como tardio é esse C1Q, né? Então, a gente imagina que isso aqui está sendo o gatilho para mais tarde induzir o prejuízo de memória, né? Aqui mostrando esse artigo que a gente viu que interage e ativa o Toll-like receptor, que parece que é o que está acontecendo com os nossos resultados. E a gente tem tentado relacionar com dados clínicos. Então, a professora Sonisa, ela trabalha com a gente tem colaboração com ela, e tem uma pós-doc, a Fabrícia, que eu vou mostrar a fotinho dela no final, que está envolvida com esses dados, eu acho que ela está aí na plateia, que era aluna dela de pós-doc e foi para o nosso laboratório. Foi uma aquisição enorme para conseguir fazer essa ponte entre o clínico e o básico, né? Então, a professora Sonisa tem uma coorte de 62 pacientes, que tem esses prejuízos de memória. Elas fizeram esse teste de memória, né, esse teste específico, que tem essas alterações. Eu não sei se eu coloquei aqui, desses que têm essas alterações, na verdade é uma coorte maior, ela pegou esses que têm alteração cognitiva, que são esses aqui, né? Então, o que a Fabrícia teve a grande ideia de avaliar foi esse perfil de polimorfismo do Toll-like receptor do tipo 4, né? Então, ela viu que o genótipo ancestral existe uma tendência, um aumento significativo da ocorrência de prejuízo cognitivo. Quando isso é heterozigótico para o genótipo variante, existe, então, uma tendência de preservar a cognição, e quando é homozigótico para esse genótipo variante, não tem diferença. Ou seja, essa variante desse SNP, né,
do Toll-like receptor do tipo 4, essa variante parece conferir proteção, né? O que vem em concomitância com os dados novos que estão surgindo e que é aquilo que a gente observava, né? Uma família inteira, às vezes, morre de Covid, né? E os outros têm sintomas pequenos, enfim. Nesse contexto da cognição também parece ter uma dependência de variantes genéticas, e o que a gente viu aqui é que esse dado clínico parece bater com o que a gente viu no pré-clínico, que é essa ativação do Toll-like receptor do tipo 4. Bem, essa expressão aumentada, então, induz NF-κB em outros contextos, e a gente vem estudando isso. Essa história, então, está mais ou menos, né? Na verdade, meio mais ou menos, mas fica sempre aquela dúvida, né? Publicar mais ou menos, publicar antes, publicar mais completo, publicar depois. A gente está mais para publicar, um pouco menos completo, publicar antes, e a gente vai, principal que a gente vai fazer agora é procurar biomarcadores de neurodegeneração nesses pacientes por meio da tecnologia do Simoa. Acho que eu já passei muito tempo, então eu não vou falar dessa tecnologia, mas depois eu posso explicar. É uma tecnologia muito inovadora que permite detectar, por exemplo, neurofilamento, tal, no sangue periférico dos pacientes e como marcador de neurodegeneração, né? O que não era possível, né? E que tinha uma limitação nesses estudos clínicos, né? Então, o Simoa, que é o Single Molecule Assay, ele detecta quantidades muito pequenas por conta da metodologia ser diferente. Depois eu posso explicar se tiver tempo, se alguém tiver mais curiosidade, mas se não, sugiro também olhar essa tecnologia. E a Soniza, então, trouxe esse Simoa para o Brasil, e, na verdade, é o único aparelho da América Latina, né, é o único aparelho da América Latina, e então ela sempre foi uma pessoa bem visionária, né, conseguiu comprar quando o dólar ainda estava um pouco mais baixo. E agora que está funcionando a pandemia, atrasou de implementar, e agora já está implementado, a gente está comprando os kits aí que são bem caros, mas que a gente imagina que vai fechar essa história de uma maneira interessante, né? Ou pelo menos abrir a história, né? Então, essa Fabrícia, que está nesse projeto da Protein Spike, e aqui os nossos alunos aí trabalhando durante a pandemia. Bem, é isso. Muito obrigado, Cláudia. Show, muito legal. Parabéns aí pelo excelente trabalho, né? Manter isso durante a pandemia. Parabéns aí Eu acho que a gente tem que se adaptar muito, né? Às vezes, linha de pesquisa, né? Eu acho que você fez isso muito bem. Parabéns.